A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje estamos aqui mais uma segunda-feira, hoje 17 de maio de 2021, um dia que o Senhor Deus fez para que nos alegrássemos e regozijássemos nele. Estou feliz porque você está aí com a gente, em mais essa ministração, mais essa live aqui, em nome de Jesus. Estamos ministrando para pastores, obreiros, líderes e todos aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós encerramos na semana passada uma ministração sobre o livro de Levítico e hoje estaríamos iniciando o livro de Tito, uma das pastorais de Paulo. O que passa é que eu estou aqui ainda em Albufeira e eu decidi partilhar a continuidade de uma ministração que eu ministrei aqui em Albufeira na festividade. Estamos falando, o tema da festividade aqui de Albufeira é restaurado pela palavra, não é? E nós estávamos trabalhando no livro de Neemias, não é? Mostrando primeiramente qual era o projeto de Deus, as coisas como Deus quer, não é? E depois, dando continuidade, mostramos as coisas como estão hoje. Falamos de 4 pontos, né, fraturantes da igreja nos nossos dias. Ficam faltando 3 pontos para a gente ministrar, então vamos falar desses 3 pontos hoje aqui. E na quarta-feira, para aqueles que tiverem interesse, é claro, no culto aqui em Albufeira, eu estarei ministrando sobre a restauração, aí com base em 2 Crônicas 7, 14 a 16. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus por esse tempo que Ele tem nos dado, agradecer a Deus aqui pelo pastor Alisson, a pastora Simone, que cedeu o espaço, por toda a equipe que está aqui junto com a gente, tornando propício esse momento. Também quero agradecer ao pastor Júnior, né, por ter se disponibilizado para estar aqui com o violão, para nos conduzir no momento de adoração. E eu creio que será um tempo maravilhoso de Deus para as nossas vidas, amém? Abra o seu coração, esteja conosco até o final. Eu sei que Deus tem uma palavra para você. Nós vamos abordar aqui 3 temas interessantíssimos, não é? Nós falamos já de 4 temas, falamos sobre a questão da opressão, falamos sobre a questão da falência espiritual, né, os problemas espirituais que nós enfrentamos hoje. Falamos a respeito da violação do sábado, não é? Falamos a respeito das misturas, não é? Daquilo que não é de Deus estar no lugar onde não deveria estar. E hoje vamos falar sobre os casamentos mistos. Vamos estar falando também a respeito de cristãos periféricos, não é? E vamos estar falando sobre um tema que talvez interesse a todos vocês: quando o líder é um obstáculo ao avanço da obra. Isso é muito interessante. Então, fique com a gente, vai ser bênção hoje. Nós temos um tema muito quente para estar debatendo e nós contamos com você. Você pode colocar as suas perguntas na mesa. Nós vamos estar lendo aqui as suas perguntas, as suas participações. E eu creio que Deus tem algo especial para a gente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Sim, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida dos Teus servos que estão lá em casa, Deus eterno, acompanhando esse momento. Aqueles que vão assistir posteriormente, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder agora, Deus, ministrando sobre a vida dos Teus servos, a palavra que Tu tens para cada um de nós. Usa, Pai, a cada um de nós que aqui estamos, o pastor Júnior, o pastor Aderson, a minha vida, como canais do Senhor para estar ministrando a Deus ao coração dos teus filhos. Fique conosco, Senhor eterno Deus, precisamos muito de Ti para estar ministrando a este povo, em nome de Jesus. Muito bem, vamos então estar adorando a Deus com o pastor Júnior. Vamos declarar que o Senhor é grande, amém? Amém, glória a Deus. Essa noite, você que nos acompanha, possa também declarar o quanto o Senhor é grande, o quanto Ele é grandioso para as nossas vidas. Adore o Senhor junto conosco. Ó Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Você está lá mais uma vez que É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, glória a Deus, só tu és um grande Goiás. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Que maravilha, não é? Só tu és um grande Deus. E é na presença desse Deus que nós estamos mais uma vez. E a Ele toda a glória nessa noite, a Ele toda a exaltação, todo louvor. E nós vamos então começar o nosso tema aí, né? Vamos estar só dando uma clareada para aqueles que não tiveram na festividade de Albufeira, para que você compreenda, não é? O que nós queremos transmitir nesta noite. Nós estávamos tratando da questão da restauração, né? E nós só podemos restaurar algo que não está bem. Ninguém restaura algo novo, né? Nós restauramos aquilo que não está bem, né? E para sabermos o que restaurar, nós temos que conhecer o que está mal, não é? Não adianta a gente simplesmente tentar resolver problemas que nós desconhecemos, não é? E hoje em dia, no meio da igreja, o que mais se vê são tentativas de resolver problemas sem, na verdade, conhecer a origem, né? A gênese do problema. E nós pontuamos aqui algumas questões fraturantes que passam despercebido diante dos nossos olhos, né? E se nós não pararmos para orar, para trazer aquilo que é o propósito de Deus relativamente a essas questões, isso vai passar batido diante de nós. E talvez as coisas que eu vou dizer aqui, a gente estava conversando hoje à tarde na casa do pastor Waderson, e a gente estava falando que são coisas que a gente sabe, né? Inclusive a pastora Simone disse que são coisas recorrentes, que já aconteceram tantas vezes e volta a acontecer, e a gente não percebe que o inimigo ele é pouco criativo nessa questão, nesse quesito, não é? Ele muitas vezes utiliza a mesma estratégia, e nós ainda somos piores que caímos ainda nessa estratégia, né? Então, a primeira questão que nós pontuamos aqui foi a questão da opressão. Nós lemos o capítulo 5 do livro de Neemias, versículos 1 a 12, né, onde fala da questão da opressão, onde judeus estavam oprimindo seus irmãos,
E nós trouxemos a contrapartida espiritual disso, né, para o nosso tempo, mostrando que muitas vezes os crentes são oprimidos, né? Um crente oprime o outro espiritualmente, né? As pessoas querem exercer a liderança sobre os outros e muitas vezes, para fazê-lo, menospreza o seu irmão e coloca a pessoa debaixo de um jugo, não é? Muitas vezes nós estamos sendo os algozes, né? Os carrascos dos nossos irmãos. Isso acontecia lá na época de Neemias e acontece hoje também. A segunda coisa que nós pontuamos aqui, né, na nossa ministração, foi a questão da falência espiritual, né? Nós, os cristãos, muitas vezes desconhecemos o que temos e precisamos de coisas externas para nos manter de pé, como por exemplo um carro, uma função, né? Quantos hoje escoram um instrumento que toca, se tirar do instrumento o cara cai, se tirar o púlpito o cara cai, se tirar o microfone da mão dele ele desvia, não é? Eu me lembro que lá, quando era pastor lá no Brasil, muitas vezes, né, se você não deixasse os grupos todos cantarem, desviava o maestro, desviava os componentes dos grupos, não é? Porque a fé deles e tudo que eles precisavam estava naquela muleta. Se tirou a muleta, o cara cai. E se esquece que somos ricos em Deus. Então os cristãos insolventes hoje são muitos, né? Mas diante do Senhor temos que nos achar solventes. E o terceiro ponto que nós pontuamos aqui é quando a casa de Deus é contaminada, ou seja, quando nós trazemos métodos do mundo para dentro da casa de Deus e tentamos fazer a obra de Deus utilizando meio a meio, né? É como, por exemplo, na mentalidade de muitas pessoas, o que importa são as almas que estão chegando. Como você está as trazendo não importa, mas Jesus nunca ensinou assim, né? O Evangelho não é assim. Agora, muitas vezes nós estamos trazendo pessoas a Cristo, entre aspas, mas que Cristo nós estamos levando essas pessoas? Certamente não é o Cristo da cruz, porque se a pessoa passar pela cruz, muitos hoje, se tiver que passar pela cruz, vão deixar Jesus. Se tiver que entregar as suas vidas e passar pela cruz, vão abandonar o Senhor. E essa questão que você está falando sobre trazer as coisas do mundo para dentro da igreja para ir contaminar, cai também no contexto de que, com o passar do tempo, vai gerar cristãos que vão oprimir os outros. Com certeza, porque são cristãos não convertidos. É um círculo vicioso. Com certeza, um pecado vai puxando o outro. Aí nós não entendemos, a questão nossa, que às vezes não entendemos o que eu disse aqui. O sujeito está com depressão e vamos tratar da depressão, esquecemos de tratar da origem, o que causou aquela depressão, não é? O irmão não quer mais a igreja, está frio espiritualmente, a gente vai lá para tentar levar a palavra de ânimo, para tentar trazer para a igreja, esquecemos que existe uma falta da seiva, né? A seiva de Deus não está chegando até ele. A alimentação do Espírito não está chegando até ele. Sim. E por isso ele desconhece, não é? Desconhece. E não consegue andar, não consegue caminhar. Outra questão que essa ministramos ontem à noite é a questão da violação do sábado. Aí eu disse aqui, igual os irmãos olhando para mim assim, não é? Quando eu falei que guardava os sábados, os irmãos olhou comigo, pastor, guarda o sábado. Pois para mim. Porque o sábado para mim não é um dia, o sábado para mim é todos os dias. O sábado para mim é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Assim como Deus, ao criar todas as coisas em 6 dias, Ele viu que era bom e descansou no 7º dia, assim também a obra de Cristo foi completa. E Deus olhou e viu que era bom. E o descanso de Deus está em Cristo. Então, se você está em Cristo, você não tem que se preocupar com as mazelas dessa vida, não é? Com aquilo que esta vida está aí. E a ansiedade vai embora, o estresse vai embora, não é? Tem crente estressado, não sei por aí nas vossas igrejas, mas nas nossas igrejas tem bastante estressadinho, né? Pessoas que estão bem estressadas, e isso, claro, é um problema gravíssimo dentro da igreja, não é? Então, se você sabe que Jesus é a sua suficiência, o que acontece? Você não tem que estar estressado, você não tem que estar ansioso, você não tem que estar preocupado. Você tem que viver uma vida despreocupada. Então, um deleite, né? Exatamente. E nós, muitas das vezes, querido, o pastor Júnior, nós violamos o sábado no sentido de não levar as nossas cargas até Jesus e pegar o fardo leve e suave do Senhor. Nós carregamos um fardo pesado demais, não é? Que é muito maior do que aquilo que a gente pode carregar, por conta de uma religiosidade vazia. Agora, hoje nós vamos tratar de 3 temas, e é esse aí que nós vamos chegar, né? O primeiro tema que a gente vai estar falando hoje
está no capítulo 13, versículo 23 a 29 do livro de Esdras, do livro de Neemias, não é? Nós temos aqui uma mistura, não é? E quando há mistura, o que acontece? Há uma perda de identidade, né? Quando há mistura dentro da casa de Deus, há uma perda de identidade. Então o que estava acontecendo aqui? Os judeus estavam casando com mulheres não judias, com mulheres asdoditas, com mulheres moabitas. Eles estavam casando com essas mulheres, e os filhos que nasciam desse relacionamento eram filhos que não falavam nem hebraico e nem asdodita, falavam as duas línguas e não falavam nenhuma língua, quer dizer, não tinha uma identidade. A pastora Simone estava lembrando muito bem, é interessante, que ela lembrou lá do Salomão. O problema do Salomão foi exatamente o casamento com as mulheres infiéis. Eu quero levantar a bola aí, pastor Lázaro, para você falar uma coisa. Hoje eu estava meditando sobre essa questão de identidade, pastor, que é uma questão muito séria, né, em relação à palavra de Deus, porque nós podemos ver que desde o início o diabo tenta tirar esse foco, essa parte tão importante nossa. E quando o senhor me passou esse tema para nós estudarmos, o que eu achei interessante é que esse problema não é somente daquele tempo de Neemias, ele já vem se arrastando desde o ano passado. Deus dá uma ordem a Salomão, né? E lá em 1 Reis capítulo 11, Deus fala direto com Salomão: olha, não se faça isso, não se envolva com o povo, com aquelas mulheres e tal. E com o passar do tempo, o que Salomão faz? Vai lá e faz tudo ao contrário. Aquilo que Deus inicialmente disse. E o que me deixou chocado é que ele era um homem instruído, escolhido por Deus ali, e com a influência perdeu sua identidade ao ponto de levantar 2 templos para deuses estranhos. O que acontece exatamente, pontualmente com a igreja, quando há essa mistura, quando é a perda de identidade. A contrapartida espiritual disso aqui é muito interessante, porque você vai ver lá que quando Neemias ficou sabendo disso, ele obrigou os judeus a mandar embora as mulheres, não é? Aí eu já ouvi, isso aqui eu vou colocar a cabo, não é? Só para a gente pensar, eu já ouvi muitas mulheres ou maridos que têm esposo ou esposa descrentes, então nesse caso é mandar o marido embora, mandar a esposa rodar. Não é esse aqui o caso, né? Eu já vi também muitas mulheres que têm maridos descrentes, não é? E que diz: olha, eu não posso olhar para o meu marido, eu tenho que seguir a Jesus Cristo. Claro, você tem que seguir a Jesus Cristo, mas o seu primeiro testemunho é dentro da sua casa, não é? Isso aqui, a contrapartida espiritual aqui não é para a mulher que tem marido descrente mandar o marido embora, porque Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 7, ele vai dizer que de maneira nenhuma, se você é uma pessoa crente e tem um marido descrente, né, se ele consente em viver com você, não deixe, diz Paulo. Agora, se ele quer ir embora, deixa ele embora. Agora, você não deixa. Você não deixa. E o testemunho de um homem de Deus e de uma mulher de Deus começa dentro da sua própria casa. Então, muitas vezes, a esposa cujo marido não é crente, que não, estão fazendo a obra de Deus, vive enfronhada dentro da igreja e esquece lá dos compromissos com a casa, com os filhos e com o marido, e isso não é do Senhor, não é isso que Deus está falando para a gente aqui. Não é verdade. Mas a gente não pode deixar de olhar para a questão do tempo, né? Eu creio que Deus ele não tem essa visão de tempo, eu tenho certeza disso que nós temos. Para Deus, o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E aí recorre na situação de que o senhor falou, de que o diabo, nesse sentido, ele não tem criatividade. Ele não é criativo. E eu vim me lembrar agora, estudando esse texto, de quando eu pastoreava jovens no Brasil, e a maioria das perguntas que eu recebia era: por que eu não posso namorar um menino da escola? Por que eu não posso casar com um rapaz que eu conheci no trabalho? Por que tem que ser o da igreja? Por que tem que ser o que minha mãe acha que é bom para mim, que o meu pai acha que é bom para mim? Eu fui criado na igreja, mas ninguém na igreja me interessa. O que me interessa é o que está lá fora. É o que está lá fora. E aí a gente vê a mesma estratégia. Com certeza. É recorrente. Com certeza. O diabo ele nesse aspecto, ele é pouco criativo. E o problema nosso é que a gente ainda cai nisso, né? A gente ainda cai nisso. Agora, mesmo sabendo. Agora, o mesmo Paulo que vai dizer: se você tem um marido ou uma esposa descrente, não deixe, vai dizer também que você não pode se meter no jugo desigual com o infiel. Né? Você não vai meter no jugo desigual com o infiel.
Essa questão, pastor, do que vocês estão colocando é tão grave em relação na época de Neemias, que eles estavam a identidade deles estava tão fissurada, tão quebrada, tão assim, não tinha identidade, que se nós pegarmos os moabitas, né, era um povo que era perseguidor de Israel direto, era inimigo. A ponto de Deus dizer que nenhum moabita, nenhum edomita poderiam entrar no templo de Deus. Eles podiam nem adentrar. E eles tinham aliança, tinham envolvimento com ele. O próprio sumo sacerdote era aparentado com Tobias, o amonita. Estava morado dentro do lugar que era o templo. Exatamente. Foi morar dentro do lugar que era o templo. E essa questão é tão séria que se a gente não se atentar para isso, com essa falta de criatividade de Satanás, mas essa bobeira que nós temos de ser iludido com as artimanhas dele, a gente cai no mesmo erro, pastor. Achar que tudo é normal. É verdade. E ter aquele pensamento assim, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Exatamente, isso é um erro completo, né? Agora, vamos colocar aqui a contrapartida espiritual disso. No Velho Testamento, sempre que falamos de mulher no Velho Testamento, mulheres representam no Velho Testamento princípios, não é? Quando a Bíblia fala de mulheres, está falando de princípios. Mulheres, como nós sabemos, é um tipo, no Velho Testamento, um tipo de princípios, né? E o que está tipificado aqui é uma aliança, um relacionamento, uma associação com os princípios que são estrangeiros àquilo que é de Deus. É uma associação, uma aliança, né, com aquilo que é contrário ao pensamento de Deus, com aquilo que é o contrário do pensamento de Deus. Então, quando nós falamos a respeito dessa questão fraturante, que é a perda de identidade, isso tem a ver exatamente quando a igreja faz aliança com o mundo, né? Quando a igreja ela entra em aliança com o mundo. Eu vejo hoje a igreja, principalmente a igreja brasileira, não é? Onde os pastores estão enfiados na política, os líderes estão enfiados, são comprometidos, né, com partidos políticos, com coisas desse gênero. Eu vejo no Brasil, por exemplo, nesse momento, quando está toda essa confusão política no Brasil, não é? Pastores se metendo no meio, ao invés de fazer o seu papel. Qual é o papel da igreja? Orar pela nação. Não, eles vão, eles proclamam, eles tomam partido, tomam o lado de um em detrimento do outro. Presta o púlpito. E presta o púlpito para político falar, né? Às vezes político que não tem Deus. Na verdade, se você for peneirar entre os políticos brasileiros, você vai encontrar um pouco que tem Deus, se é que tem. Esse é o meu ponto. Muitas vezes essas pessoas estão ensinando dentro das nossas igrejas, estão falando a respeito de coisas dentro das nossas igrejas, e os crentes estão atrás disso. Então, eu disse aqui ontem e anteontem na igreja de Albufeira, que nós muitas vezes estamos olhando para os sinais dos tempos para tentar entender a volta de Jesus. E eu disse que o crente, a igreja, ela não tem que olhar para fora para entender a volta de Jesus, ela tem que olhar para dentro. O sinal para a igreja é a igreja, o sinal para Israel é Israel. Israel é sinal para Israel, a igreja é sinal para a igreja. Então, aonde eu vou encontrar o sinal de que Jesus está voltando? É dentro da própria igreja. Então, quando eu encontro estas coisas dentro da igreja, né, essas coisas que estamos mencionando aqui, que são coisas que têm contrapartida espiritual, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mostrando que estamos vivendo os últimos tempos. Sim. Estamos vivendo os últimos tempos, porque há um comprometimento, há uma mistura. A igreja perdeu a identidade. A igreja virou uma agremiação, não é? Infelizmente, um clube, uma agremiação. É exatamente isso. A igreja deixou de ser igreja. Igreja é referência no mundo, referência de poder, referência de autoridade, referência de agência de transformação e de mudança. É isso que é a igreja. É um ponto em comum de encontrar aquilo que vem de encontro à necessidade, né? Com certeza. É um ponto em comum. Exatamente. Inteiro. Hoje eu vejo, por exemplo, está certo que nós, a Bíblia manda a gente orar por Israel e orar pela paz de Israel. A igreja tem que fazer isso, é o nosso papel, não é? A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, esse é o nosso papel, temos que fazer isso. A nossa missão é orar por Israel. Agora, nós como igreja, Paulo vai dizer que não há mais grego, não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há mulher e nem homem, todos precisam de Deus. Então, quando
eu coloco um rótulo na minha igreja, não é? Ou coloco algum emblema que identifica a minha igreja e associa a minha igreja a qualquer coisa deste mundo, eu estou perdendo a verdadeira identidade da igreja, não é? Estou perdendo a verdadeira identidade da igreja. A igreja, ela tem a sua face, e a face da igreja é Cristo. Cristo tem que ser demonstrado. A igreja tem que ter uma meta. Qual é a meta? Pregar a Cristo e esse crucificado. Esse é o Evangelho. Não adianta a gente diluir o Evangelho para agradar a esse ou aquele, agradar a esse ou dele, não é? E a gente vê nesse contexto, as igrejas criando, né, aquilo que a gente tinha conversado lá em casa, criando artifícios e meios para alcançar, artifícios e meios humanos para alcançar o pecador, criando festa disso, festa daquilo, festa daquilo outro, criando meios humanos para trazer... Hoje a igreja se faz em quadrilha, irmão. A igreja se faz em quadrilha, né? E os crentes se vestem tipo os jecas e aquelas coisas, né? Desculpa, irmão, pelo amor de Deus, todos nós sabemos de onde vem a quadrilha, de onde vem esse tipo de coisa, não é? Isso tem associação com o paganismo. Então, hoje, infelizmente, a igreja está perdendo a sua identidade. A igreja não consegue. Aí, quando nós temos um embate sério e precisamos de uma vitalidade para fazer esse embate sério, a gente não tem essa vitalidade, a gente não tem esse poder, porque estamos comprometidos. Hoje é escola de samba na igreja, irmãos. A igreja tem escola de samba que desfila. E os pastores acham que estão fazendo uma vantagem medonha de agir dessa maneira. Eu fico muito triste. Eu creio que a mentalidade dessas pessoas que fazem, eu falei, estou ajudando Cristo. O problema disso não é um problema separado, não está em paralelo, né? Uma coisa vai recorrendo à outra. É que não só a igreja, como o senhor está dizendo, a instituição, né, que Cristo nos deixou, mas também as pessoas que estão ali dentro. Hoje em dia, era diferente antigamente. Hoje em dia, você dizer que é crente, já não é mais aquela associação que você tinha, não. Você pode confiar. Ele é crente, você pode confiar. Hoje já não temos mais essa associação. O cristão hoje já não tem mais essa opção da palavra ser um carinho, ser um da fidelidade. Não tem mais. Infelizmente, nós perdemos a identidade. Ao perder a identidade, perdemos o respeito. Perdeu a credibilidade. Perdemos a credibilidade, perdemos o respeito das pessoas. Eu lembro quando me converti, há 20 anos atrás, pastor, o senhor deve ter muito mais experiência em relação a isso. Tem só 40 anos. Quando um pastor chegava para abrir uma conta no banco, né, era aberto e sabendo que aquilo era idôneo, aquela pessoa era idônea. Né? Hoje, o seu pastor traz 5 fiador, ele traz garantia disso, garantia daquilo. Perdemos a identidade. Hoje, quando você fala que é cristão evangélico, as pessoas torcem o nariz, não é? Infelizmente, nós temos que ser como os cristãos de Antioquia, né? As pessoas têm que olhar em nós e ver em nós pequenos cristos, não é? A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, porque as pessoas olhavam para eles e viam Cristo neles. Hoje as pessoas olham para nós e não vêem Cristo, não há diferença. E a diferença, eu volto a dizer, não está na roupa, não está no corte de cabelo, não está em nada disso. A diferença está no caráter, a diferença está na conduta, a diferença está na forma como você se conduz. Então, infelizmente, né, qualquer associação voluntária com tais princípios, o que faz? Destrói a identidade espiritual. E uma igreja sem identidade espiritual é uma igreja que não vai falar do mundo. Cria-se crentes almáticos, né? E depois eles são crentes, além de ser almáticos, eles são crentes que vão viver uma vida rodando em círculo. Não vão falar do nenhum. Por que não vão falar do nenhum? Porque não tem identidade, nem sabe quem são. A maior parte dos cristãos hoje, se você perguntar para eles, falando, então, o que é Deus para você? Não tem um conceito de Deus. O que é Jesus para você? Não tem um conceito de Jesus. Fala para mim o plano da salvação. Ele não sabe falar o plano da salvação para alguém. Até pastores não sabem, não é? Não existe essa identidade, essa convicção interna, esse saber quem somos, não é? Porque nós estamos muito misturados.
Muito misturado. Igreja, irmãos, e política, igreja e segmentos mundanos nunca combinou. E Deus nunca precisou de políticos para salvar a igreja. Deus sempre tem uma saída e Ele é Deus da igreja, não é? Estou falando de política, então poderia falar de outras coisas, né? Poderia falar de vários segmentos que hoje nós estamos misturando com o objetivo de quê? De ganhar vidas para Jesus, né? Uma certa cantora por aí disse que nós vamos entrar no céu sambando, né? Com uma grande escola de samba, né? Sambando no céu. Eu não sei de onde essa pessoa tirou essa ideia, não é? Na verdade, o céu, para onde eu vou, é pessoas que vão entrar lá sambando, vão estar cantando com palmas na mão, com vestes brancas e dando glória a Deus, soberano Deus, para sempre, né? Aleluia. Então, veja bem, como resultado dessas coisas, haverá o quê? Haverá uma descendência misturada. Os crentes que vão ser gerados a partir de homens de Deus e mulheres de Deus com esse tipo de problema, serão crentes misturados, que não vai saber falar a língua do céu, cara. Não vai saber falar a língua do céu. Hoje os crentes não sabem falar a língua do céu, não sabem. A pessoa sobe no culto, sabe pregar bonito, sabe falar muita coisa bonita, mas não edifica, você não consegue captar o sentido daquilo que a pessoa está dizendo. Não há aquela empatia, você não sente empatia. Não traz, absolutamente. Então, quantas mensagens hoje estão sendo pregadas? Mas o que de mudança essas mensagens estão trazendo? Não é? Aonde quer que a igreja chegue, a igreja é instrumento de mudança. De mudança. É instrumento de transformação. A igreja tem que mudar o ambiente onde ela está. É para isso que ela está aqui, para influenciar as pessoas. Mas a igreja tem que ter uma identidade, não é? O mais interessante, pastor, aqui, quando nós olhamos, a gente está trazendo o mundo para dentro da igreja, né? E com isso perdemos a identidade, perdemos o foco, perdemos a meta e não colocamos a igreja no mundo, ou seja, não levamos a essência da igreja, a essência de Cristo para o mundo, mas trazemos a essência do mundo para dentro da igreja, achando que isso vai fazer a diferença. E Deus sempre foi contra a mistura, essa é a grande verdade. Nós temos que entender isso. Deus não aceita, Deus é Deus de coisa pura, é Deus de coisa íntegra, certa, não é? É um sentido, né? É exatamente. A situação que traz, o pastor está dizendo, trazer de fora para dentro da igreja, para mim talvez seja o maior problema, é a situação que o senhor veio falar ontem, é que as pessoas elas não estão curadas, elas estão maquiando as feridas. Exatamente. Isso talvez seja o maior problema da falta de identidade. A pessoa nunca vai estar bem, ela nunca vai poder ajudar alguém, porque ela vai estar sempre recorrendo nas mesmas dores. E tendo que colocar máscara para falar com os outros. Você não pode tocar nela porque vai doer, vai ferir, ela nunca é uma pessoa curada, ela nunca vai se dar a liberdade de ser tratada por Deus, porque ela está sempre com dor, ela está sempre ferida, sempre precisando de ajuda. E aí você fica sempre ajudando a mesma pessoa e não tem tempo de ajudar outros. E aí a identidade fica mais uma vez comprometida por conta disso. Essa questão que o senhor falou. Deixa eu só colocar aqui alguns irmãos que estão participando aqui. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos que estão com a gente, não é? Todos os irmãos que estão aí participando, estão com a gente nessa noite. O pastor Marcelo Lírio, né? Ele disse que o que tem que haver é uma mudança de caráter, né, no meio do povo de Deus. A Daniela Silva, né, infelizmente, falar que é cristão virou moda, segundo a Daniela. É verdade, Dana. O Marcelo Lírio também disse que o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho que se adequa ao homem e não o homem adequando-se ao evangelho. E isso é uma grande verdade. Obrigado aí pela participação. Essa questão que o pastor Juninho falou de que as pessoas vêm para a igreja para procurar uma solução paliativa, né? E sem identidade, isso também eu trago à memória em relação a esses movimentos neopentecostais que existem aí, que você tem direito a tudo. Pois. Né? E vai alimentando o ego, vai alimentando aquilo, mas não cura a alma, não cura o problema. Aí quando ela não alcança aquilo, ela continua frustrada, ela vai mais abaixo, vai perdendo mais a identidade e vai pulando de galho em galho para saber. Aí volta a questão que o senhor falou, que está ligado no corpo, mas não tem vida, a sede não está chegando. Mas a culpa de tudo isso, eu quero chamar a atenção aqui,
que é claro, há uma culpa pessoal, mas há uma culpa terceirizada, há uma culpa hoje, para mim a principal culpa está sobre a liderança, porque se do púlpito partir uma palavra de confrontação, se o remédio for aplicado, Neemias, por exemplo, eu gosto de Neemias porque ele representa um líder enérgico, né? O Esdra é uma bênção também, mas você vai ver que o Esdra vai mais na conversa, tentando ajeitar. O Neemias não, ele carga pela barba, agarra pelo cabelo, ele arranca a barba do sujeito e fala, cai fora daqui. Quer dizer, eu penso que tem que haver uma palavra de confrontação, tem que haver uma palavra do culto, não é? Em direção a essas coisas que estão acontecendo, porque é do púlpito que vai sair a cura, é da boca do profeta de Deus é que vem a cura, é que vem o bálsamo, é que vem aquilo que precisa acontecer. Eu acho que as pessoas estão chegando na igreja hoje, estão continuando como está, porque ninguém quer mexer com elas. Por quê? Dá um bom dízimo, então por que eu vou tocar no cara desse? Ele está todo errado, mas eu vou dizer que ele está certo, o dízimo dele é alto, aí ele toca bem, o cara é melindroso, né? E quando eu falo aqui dos instrumentistas, não é? Eu poderia falar dos pregadores, poderia falar de outros tantos, mas principalmente os instrumentistas. Quando o cara toca bem, geralmente o cara que toca bem, se não for convertido, é melindroso. Ele é cheio de coisinha, porque ele sabe que precisa dele, não é? Então aí o pastor tem que tratar aquilo como se fosse, né? Às vezes precisamos dar um chacoalhão mesmo da pessoa, chamar a atenção, dizer, meu amigo, peraí, ué, você não é o dono da cocada preta, não é? Nós podemos conduzir a igreja sem você, o que é isso? Não é? Denise aqui que o senhor falou, fala que chegou o cara pelo cabelo, apliquei esse cabelo e foi, jura pelo Senhor. Que você não vai fazer. Jura pelo Senhor, imagina só a cena, pastor. Eu agarrado no Juninho nesses cabelos assim, e jura pelo Senhor. Mas aí eu faço uma pergunta para os pastores aqui agora. Como os senhores acham que a nossa sociedade lidaria com um Neemias no dia de hoje? Rapaz, tem muitos Neemias por aí. O senhor acha? Acho que tem. O senhor acha que é por isso que a gente vê muita discussão na internet de pastores brigando um com o outro? Não, isso aí já não é Neemias. Os Neemias estão nos cultos das igrejas. Na verdade, Neemias não é uma pessoa, é um movimento. É um movimento que está no coração dos crentes. Por exemplo, um crente sincero, ele quer a pureza para a igreja. Às vezes, ele nem é pastor, nem é um líder, nem está à frente de pai de família. É um pai de família, é um membro da igreja, mas ele olha para aquilo, aquilo revolta ele, as entranhas dele, ele sente algo lá dentro. Ele fala, isso não pode, isso é contra o pensamento de Deus. Isso é contrário àquilo que Deus pensa, isso não pode estar na igreja. Exatamente, aí ele vai para onde? Ele vai pegar na barba? Diz, não, hoje não pega na barba. Daí ele vai para onde? Ele vai para o joelho, ele vai clamar a Deus, e Deus vai mover. Ele vai para onde tem que ser, ele usa as armas espirituais, porque contra demônios você não pode usar armas humanas, você tem que usar armas espirituais, porque isso é demônio na igreja. Essa mistura, isso é demônio, diabo. Essa passividade com o pecado, né, pastor? É mistura. O pastor Marcelo Lino disse aqui, sobre identidade, as pessoas se parecem com os pastores, com os cantores e cada vez menos com Cristo. Estamos imitando homens e não estamos imitando Cristo. Mas isso realmente é triste. O mais interessante dessa passagem, pastor, que aquilo que a gente tinha conversado lá em casa, que esse problema não era recente, isso veio desde lá de Esdra, né? Que o senhor falou que ele é bem passivo, bem e ele vem ensinando, olha, calma, vamos. Talvez eu vou ter até que continuar essa ministração para depois entrar, porque eu quero falar sobre os dois personagens, porque eu tracei o perfil de um e de outro, a necessidade dos dois, como os dois podem trabalhar junto dentro da igreja, tanto Neemias como Esdras, só que eles são diferentes. São comportamentos diferentes. Temperamentos diferentes. Completamente. Mas é um movimento, são dois movimentos que podem coexistir. E é necessário muitas vezes dentro da igreja. Um bate, outro cura, né, pastor? Outro bate o azeite. Mas voltando aqui para dentro do que nós estávamos falando, sobre a questão da mistura, né? Eu disse aqui que Deus sempre primou pelas coisas puras, né? Deus sempre primou pelas coisas completas, pelas coisas absolutas, pelas coisas definidas. Deus gosta de coisas definidas. Por isso, quando eu vejo pessoas que ficam com eu já fico nervoso com isso. Eu sou mais ou menos igual Neemias.
Então, a minha esposa tem mais paciência do que eu, né? Ela é tranquila, ela fala o que tem que falar, mas ela é tranquila. É o Wesley. Eu já quero levantar e já sei andando, entendeu? É por aí. Então, esse muro que Neemias levanta aqui representa o quê? Representa um marco que divide aquilo que é do Senhor daquilo que não é do Senhor. Então, quando Neemias coloca o muro, ele impede que essas pessoas aqui tenham acesso umas às outras. Acesso livre, né? Ele acaba completamente com essa situação, né? Não é apenas uma questão de diferentes sombras horríveis aqui, né, conforme eu coloquei, mas é aquilo que não é de Deus sendo colocado fora, sendo colocado no lugar que deve estar, fora, completamente fora, não é? Então isso é algo interessante. Quando se faz isso, pastor, é interessante que quando Neemias começa esse processo, quem se levanta contra? Não, o homem que tem autoridade, meu irmão, se você tem autoridade de Deus, mesmo que o cara não goste, ele vai ter que engolir. Porque contra a verdade ninguém pode. Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ninguém pode ir contra a verdade, não é? A verdade é a verdade, ela é absoluta. E é isso que Deus quer. Deus quer uma coisa absoluta. Deus quer uma coisa que certa, firme, né? E que se identifica. Eu sou o que sou isso aqui, pronto. Não é? Temos uma identidade. Eu sou de Jesus. Aonde quer que eu esteja, eu sou de Jesus. Desde que Neemias chegou lá com o objetivo de restaurar as muralhas, ele nunca se desviou do propósito. Não. A identidade dele estava tida. Um chama daqui, outro chama dali, um tenta daqui, outro tenta dali, e ele está firme. E até também tentando manter a identidade de Jerusalém, né? Porque com certeza. Jerusalém está de santa, né? Kadosh, separada. Então, automaticamente, é natural que seja separado o que não é santo. Exatamente. Que é profano do que é santo. Tem que ser, tem que ser. Por isso, essa espiritualidade que entra dentro do contexto da cidade, historicamente falando, né? Uma cidade que é santa, ela é separada. Ela é para um povo santo, para um povo separado. O que não é santo, o que é profano, tem que ficar de fora. É a identidade da igreja. Exatamente. Quando começa a mexer nisso, os Tobias logo o sambalá, eles dão os pulos. Olha aqui, a Sheila diz: a mistura está cada vez mais evidente nas igrejas. Não é? É verdade. Então, agora, quando que você percebe que há mistura? A Sheila colocou esse esquema muito interessante. Quando que você percebe que a mistura está na igreja? Quando você entra para o propósito de Deus. Quando você chega naquele ponto, naquele nível, onde você entra para o propósito de Deus, né? Aí aquilo que passava imperceptível, aquilo que muitas vezes passava despercebido, natural, né? Era algo natural, você estava acostumado a ver aquilo todo dia, para você aquilo é normal, para você aquilo estava tranquilo, de boa. De repente, você um dia chega e diz: mas isso está fora do lugar. Não está certo. Está fora do lugar, não é? Não pode ser. É como aquela mulher que todos os dias ia tomar café com o esposo dela, não é? E olhava pela vidraça e via o varal da vizinha lá com as roupas no varal, e ela dizia assim: olha, né, que vizinha porca, né, não lava as roupas direito, tudo suja a roupa dela no varal, não é? E pronto, ficava assim. No outro dia ela comentava a mesma coisa. Um dia o marido disse assim: olha, mulher, vem cá, na verdade não é a roupa da vizinha que está suja, é a sua vidraça que está suja. O que você está vendo não é a roupa da vizinha, o que você está vendo é a sujidade da sua vidraça. Então, há aquele clique onde alguém chega e diz para você: olha, isso é contrário ao pensamento de Deus. Você diz então: eu não quero isso mais para mim, isso não serve mais para mim. O Marcelo Liro também colocou mais uma observação muito interessante, que ele diz o seguinte: acredito que se as pessoas focam-se em restaurar o altar e os muros e ocupa-se com um propósito, eu acredito que não teria tempo como Neemias, com embaraços que os seus opositores estavam sempre trazendo. Ou seja, está dizendo aqui o quê? Se você está envolvido com as coisas do Senhor, você não vai ter tempo de estar metido com essas coisas, não é? Às vezes é falta de ocupação, não é? A irmã Ana Cristina Lopes da Silva, que ela diz o quê? Como é possível transmitir um engano do relativismo sem ser visto como um religioso? É uma pergunta forte aqui da Ana Cristina.
não é? Como é que eu posso, como é possível transmitir o engano do relativismo sem ser um religioso? É muito simples, Ana Cristina. Você, quando você denuncia o relativismo dentro da igreja, você só pode fazê-lo com a palavra de Deus. Porque se você utilizar a palavra como sendo a base daquilo que você está fundamentado, né, você não passa uma ideia de religioso, ainda que as pessoas podem te ver como religioso, porque muitas pessoas vão dizer lá está o santão, lá está aquele que quer ser crente, mas se você está embasado na palavra, que a palavra é muito clara, aquilo que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus. Nós não podemos misturar as duas coisas. Quando você mistura as duas coisas, você rompe com a identidade. Isso é bíblico, né? Você vai ver Jesus falando isso com a mulher samaritana, não é? Os samaritanos eram o quê? Os samaritanos eram um povo misto, né? E Jesus vai dizer, não, a salvação vem de Deus, porque os samaritanos eram um povo misto, e Deus não aceita mistura de hipótese alguma. Então, quando você prega a palavra, não é? Você rompe com o relativismo, você denuncia o relativismo que hoje existe dentro da igreja, utilizando a Bíblia. Você não tem que utilizar a prerrogativa religiosa, não é? Você tem que utilizar a palavra de Deus, mostrar pela palavra de Deus que está errado, não é? Eu penso que é mais ou menos por aí. E a questão do relativismo, pastor, é assim, pelo fato de o senhor ter falado e já comentado, que quando a gente vai perdendo a identidade e vai se acostumando com as coisas erradas na igreja, tornando normal, tudo é relativo. Você vai confrontar a pessoa, ela vai, não, isso é muito relativo pela posição, pelo fator, pelo momento, por tudo. Verdade. E isso, o relativismo não pode estar dentro da igreja, porque quem governa e quem instrui a gente não é a religião, é a palavra. E a palavra de Deus não é relativa, a palavra de Deus é direta. É legal, é muito interessante. Muito interessante. Ele é martelo que esmiuça. Vai lá no ponto, né? Mas eu quero entrar nisso. Se me permitir, a pergunta é muito pertinente. A pergunta é boa, eu gosto muito, de a pergunta da Ana foi muito poderosa, muito forte. Mas deixa eu colocar o que o irmão Alessandro, o Alex aqui, ele colocou. Quanto mais do céu temos, menos da terra queremos. O Luan Teixeira aqui, ele disse, vai chegar a um ponto que Deus vai começar a mexer as águas e a sujeira que está no fundo começará a vir à tona. Né? O Alisson do Torrão está mandando a paz do Senhor, Pai do Senhor para ele. O Eliezer Barbosa diz que a ocupação determina a proximidade com Deus e com o mundo, né? Quando nós nos ocupamos com as coisas do alto, vivemos para Ele, não é? A Sônia Smith diz o seguinte, a Sônia Smith, ela diz o seguinte, as pessoas que tentam trazer o mundo para dentro da igreja é porque não estão vivendo na palavra, a graça e no conhecimento de Deus, né? Que nos identifica com Cristo. Quando você cresce na graça e cresce no conhecimento de Deus, isso é que traz essa identidade para as nossas vidas. Vai lá, eu quero voltar na questão obrigado, da Sônia. Deus relatividade. abençoe a todos que estão participando. Deus abençoe Ana. De Jesus. Nós como igreja, nós somos vários núcleos espalhados pelo mundo todo, né? Nós somos uma só igreja, mas espalhada. E aí você vê várias doutrinas, várias situações diferentes de possibilidade de adoração, de culto em países diferentes, alguns mais liberais, outros nem tanto. E aí a gente tem que entender que a relatividade não pode tirar a liberdade de adorar a Deus, porém, sem perder o conceito do que é a adoração verdadeira. E aí a gente entra numa situação complicada, que é isso que eu quero falar, porque a gente está vendo, eu vou citar o meu país, o Brasil, para eu não falar que eu estou falando de outros lugares, aí também a gente consegue bons exemplos. Eu sei que Deus não precisa que ninguém o defenda. Jesus não precisa de nenhum advogado, né? Nós temos o nosso Deus que é soberano e Jesus que é tudo que temos, não temos nada a mais a não ser Jesus de Nazaré. Mas aí você encontra pessoas que, eu vou dar um exemplo de uma senhora aqui no Brasil, uma cantora famosa, ela já se casou, se não me engano, 19 vezes. Você conhece, mas nem fala o nome dela. Nem fala, não fala. Uma senhora, ela se casou 19 vezes. Mas ela vai nas entrevistas de televisão, de rádio, e ela tem a paixão de dizer que é crente, que vai à igreja evangélica, e manda abraço para o pastor.
e manda abraço para os irmãos, eu fico pensando, quem que é o pastor dessa mulher? Quem que é o pastor desse povo? Quem que é o pastor dessa gente? E aí eu dou vontade de ser um Neemias às vezes, sabe? Às vezes eu tenho vontade de me revoltar, pastor. Assim. Pois, mas a nossa revolta e as nossas armas têm que ser espirituais, Juninho. Porque veja bem, quanto mais espiritual você é, mais espiritual é a sua guerra e mais espirituais são as suas armas. Então as nossas armas são espirituais. Mas aí que vem a pergunta, como não deixar relativizar isso? Sim, como isso não vai virar um contexto cotidiano? Eu vou explicar isso com um ocorrido bíblico, né? Com uma pergunta, eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta. O que seria de Davi se não houvesse o Natan? Tem que existir o Natan na vida dos Davis, porque senão Davi vai para o abismo. Então agora, como que Natan chegou até Davi? Como é que ele abordou Davi? Como é que ele falou com Davi? Ele relativizou o pecado? Não, ele foi frontal. Então a palavra ela tem que ser frontal. Agora, nós temos responsabilidade com o rebanho que Deus colocou debaixo do nosso cuidado, da nossa tutela, não é? Essas pessoas, elas darão conta a Deus, né? Pelos seus atos, não é? E Deus vai tratar com cada um. Agora, eu não sou de acordo nem um pouco, não é? Que as pessoas vão para a mídia e ficam lavando roupa suja na mídia. Eu sou completamente contra isso. Claro. Eu acho que a nossa guerra se ganha no joelho. Eu acho que a nossa guerra se ganha num púlpito santo, no altar santo. Aí vamos ganhar a nossa guerra. A nossa batalha ela é ganha no púlpito, não é? Vamos poder falar com frontalidade, sem relativizar, sem meias palavras. Vamos poder dizer a verdade em nome de Deus. Jesus fez isso, não é? Jesus fez isso. Ele chamou as coisas pelo nome. Ele disse: olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vocês são hipócritas por isso. Então, eu penso que nós, se está em nossas mãos ser um Natan, vamos ser um Natan. Vamos chamar, ainda que seja o rei, vamos dizer: olha, você é o homem, você é o cara, foi você que fez isso. Você que fez isso, desculpa lá, mas é você. Essa questão do relativismo que eu vejo é assim: você olha tem mais uma colocação. Você olha para dentro da palavra, e se você pega Hebreus 11, a fé não é relativa, a fé é certeza. Então a pessoa que relativa tudo, ela não vive o verdadeiro cristianismo. Ela não vive a verdadeira fé. Então, e aí a gente vê profetas relativistas, né? Ou seja, olhamos para aquilo que o senhor volta ao início aí. A pessoa olha para dentro da igreja, tá o cara lá que tem um dízimo gordo, e o cara não confronta ele porque vai perder o dízimo. Vai perder o dízimo. Isso é um mal que está entre nós, né? Pablo perdeu a ovelha, perdeu o dízimo. O dízimo é a ovelha. A ovelha que vai para o inferno agora, o dízimo que fica na igreja, pelo amor de Deus. Como eu vou pagar a minha prestação do carro? A Ana Cristina, ela diz algo aqui muito interessante. Ela diz assim: mas existe uma deturpação da empatia. Eu concordo. Né? Hoje, o que nós chamamos de empatia está muito deturpado. O cara está dizendo que sente empatia por alguém ou por alguma situação, mas na verdade o que ele quer é encobrir algo que está ruim dele aí, não é? E ela vai dizer o seguinte: eu penso que ter empatia não é concordar com o que Deus diz que é pecado. Ou seja, você não vai ter empatia com alguma pessoa. O que é ter empatia? Ser simpático é sentar do lado com a mão no ombro e dizer: meu irmão, conta comigo. Isso é ser simpático. Ser empático é você entrar dentro do problema do cara. Viver o que ele está vivendo. E você incorporar aquilo que ele está vivendo. Então, a falsa empatia existe na igreja, pergunta inteligente. Existe e é algo terrível, não é? Agora, ter empatia não é chegar, por exemplo, o Adson está vivendo uma vida de pecado, eu quero ter empatia por ele, eu vou então dizer: Adson, olha meu filho, vai em paz, né? Toma um banho e à tarde, espera das 6 da tarde, você já está limpo. Não é por aí. É o que eu volto a dizer: a gente não cura câncer com band-aid. A gente tem que ir na raiz do problema e lancetar o mal, né? Então o pecado tem que ser denunciado. Nós temos que amar o pecador, mas não o pecado. Nós temos que denunciar o pecado. Mas essa falsa empatia também, que se volta ao início que dá falta de identidade, pastor. Que a pessoa que é firmada em Cristo, tem identidade em Cristo,
ela não tem. Ela não consegue. Eu só está no pecado, eu vou falar, não, pastor. Né? Porque nós confundimos condescendência com empatia. Condescendência é uma coisa, empatia é outra coisa, né? Infelizmente nós confundimos isso aí. E ela diz o seguinte, mas tem sido difícil transmitir isso. Claro, é difícil. Por quê? Porque nós hoje estamos muito condicionados, vivemos num mundo vigiado, onde tudo que você fala hoje, principalmente quando cai na mídia, pode ser usado contra você, infelizmente. Pode ser. E pode, muitas vezes não é? Mas é triste isso aí. O Wallace do Tornão, ele disse assim, o grande problema é que não querem ouvir um evangelho que confronta, mas querem ouvir um evangelho de autoajuda, né? Temos que voltar para o evangelho cristocêntrico, ou seja, o evangelho que apresenta Cristo como sendo a saída, o centro de todas as coisas. Ô irmãos, que coisa maravilhosa. Nós não conseguimos sair do primeiro ponto. Isso é muito forte, isso aqui. Então, irmãos queridos, o que temos que ver é que o pensamento de Deus tem que prevalecer na igreja, né? O que está dentro, quando Neemias coloca o muro, não é? O que está dentro é o que é de Deus, é aquilo que está na medida de Deus, não é? O que está fora é aquilo que não é de Deus, é aquilo que não pertence a Deus. Então você não tem que ir lá fora buscar o que está lá fora e trazer para cá para dentro, não é? Você tem que manter o padrão espiritual que está dentro da casa de Deus, né? Então o que acontece? O que tem que fazer com essas esposas? Essas esposas estrangeiras que estão dentro da casa de Deus, que estão dentro do lugar. Essas alianças, essas esposas têm que mandar embora, tem que ser mandado embora em nome de Jesus, né? Então, aqui está um princípio espiritual. O Eliezer já mandou a gente parar ali, já vamos parar. Aqui está um princípio espiritual que está em vista, né? Deus é contra a mistura. Existe uma terrível quantidade de mistura no meio do povo de Deus hoje. Agora, Deus é contrário a todo tipo de mistura. Quando a igreja mistura-se com o mundo, a igreja está perdendo a sua identidade, infelizmente. Considerações finais, Wallace. Pastor, eu queria agradecer a todos que nos estavam nos assistindo, acompanhando pelas perguntas, e que essa palavra entre no seu coração, entre na sua vida, e que se você está vivendo esse processo de crise de identidade, ou passando por alguma dificuldade de identidade, recorra a Cristo, busque a Cristo, volte para Cristo e mergulhe na sua palavra, porque eu tenho certeza que quando vai ser restaurada a sua vida, vai ser restaurado o seu ministério, vai ser restaurado em todo o seu contexto da sua vida espiritual. E também recorra aos verdadeiros homens de Deus, que está ali na igreja, o seu pastor, o seu líder, um homem de Deus para ajudar você nesse processo de restauração de identidade aí. Obrigado por tudo, que Deus abençoe. Amém. Considerações finais, meu irmão. Quero agradecer a oportunidade, estou com meus dois pastores aqui. Amém. Eu sou o menor dessa casa. E aí eu quero mesmo agradecer a oportunidade e aos irmãos que nos acompanham. Muita paz, muita saúde, e que o Senhor nos conceda mais momentos assim, e que nós não venhamos cair nesse relativismo aí, né? Amém. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê mesmo vitória. Enquanto o Júnior vai estar preparando ali um louvor para a gente encerrar, eu quero só fazer menção aqui do nosso querido Tiago Menezes, lá, o presbítero nosso lá, Tiaguinho. Ele diz o seguinte: é o que o pastor Marcelo falou no domingo, na pregação dele do domingo, né? Estamos vivendo um evangelho coaching, sem confronto, com o homem como o centro, mas não Cristo. Precisamos voltar para a essência do evangelho. A pastora Débora disse: na verdade, o problema maior é encararmos o fato que nós precisamos de mudança. O espírito de Neemias precisa ser mais evidente nas nossas vidas. Viver é pregar o evangelho e pregar o evangelho puro. Amém. Que bênção, irmãos. Nós vamos cantar então, vamos adorar a Deus. Obrigado a você que participou conosco, que Deus abençoe muito vocês. Espero que esta palavra tenha alcançado aí o seu coração, que você possa mandar para outras pessoas. É uma bênção você mandar isso para outras pessoas, que possam ouvir, que possam despertar, né? E possamos levantar um Neemias no último tempo. Como eu disse, Neemias foi um homem histórico, mas hoje representa um movimento.
um grande movimento na casa de Deus que é contrário a tudo aquilo que está impedindo a vida de Cristo de chegar às pessoas. Estamos tendo cristãos doentes, cristãos desanimados, cristãos enfraquecidos, cristãos empobrecidos. Por quê? Porque falta a essência de Deus na vida dos nossos crentes. Então que esse movimento chamado Neemias, ele possa estar acontecendo na sua igreja, nas nossas igrejas, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos cantar aqui com o Júnior. Ele vai estar nos conduzindo nesse momento de adoração. Espírito do Senhor, vem crescer em nós. Senhor, obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado pela vida dos teus servos que estiveram conosco. Obrigado pela vida do pastor Adams, do pastor Júnior. E obrigado a Deus por toda a equipe que estiveram conosco aqui, também lá em Martins. Deus abençoa cada um com a bênção dos céus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos queridos, na paz de Cristo, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado.